voltando com o nosso projeto Violino, o Messias, né? E agora dando sequência nessa série de vídeos, tá bom? Demorei um pouquinho para postar, porque eu enfim estava trabalhando, fazendo o mesmo processo do fundo, né? Agora fazendo no tampo. Então aqui nós já temos o tampo pronto, né? Com filetamento, a esguciatura feita, né? Toda a parte da esguciatura internamente trabalhado. Opa! Feito toda a parte da interna, né? No caso, deixando nas medidas, tudo certinho, né? Agora nós vamos para o processo de abertura dos Fs, fazer os F para poder dar um embelezamento no instrumento. Nesse aqui, vim trazer para vocês o que? Como fazer um F no instrumento. Esse instrumento em específico, ele tem as medidas conforme a planta, né? E a gente vai acompanhar essas medidas conforme a planta. Para nós fazer o F, nós teríamos que ter a planta, né? E da planta nós tiramos do próprio desenho, né? No tamanho real, igual eu fiz aqui. Eu tinha uma planta, eu cortei esse pedaço dos Fs, né? Para poder fazer uma outra com um material um pouco mais resistente do que o papel, e que ele possa também ser um pouco flexível também, né? Você pode fazer com cartolina ou um papel um pouquinho mais grosso, né? Firme. Isso aí é a critério. Esse aqui em específico eu usei aqueles plásticos de plastificar documento, RG, certidão de casamento, essas coisas, né? Então eu peguei esse plástico, pedi para ela passar, né, na papelaria, pedi para ela passar sem documento nenhum e ele ficou resistente, tá? Então aqui está um pedaço e aqui feito o F, tá? Você pode ver, nós utilizamos esse lado, colocar em cima, certo? E aí nós temos o desenho quase perfeito, tá bom? Feito isso, passado para cá, você vai utilizar, aliás, para fazer isso aqui você vai utilizar um bisturi ou uma faca bem afiada para poder fazer esse processo, tá bom? Aí vocês fazem conforme o contorno em cima da risca. Pode ser em cima da risca. Porque aí depois, quando ele tiver já assim, você vai utilizar uma lima. Ou, se você não tiver a lima, você pode utilizar uma lixa fina. Lixa 400 também dá, lixa 320. Você põe uma madeirinha fina para poder passar dentro dos canais e assim lixando, deixando ele uniforme conforme o desenho. Tá bom? Feito isso, nós vamos para as medidas do F. Para colocar o F aqui, transferir ele para cá. Nesse modelo em específico, ele tem umas medidas que eu já deixei aqui, né? Só para vocês acompanhar. Então, a medida daqui de cima, da borda, até o ponto nodal que a gente fala, é 195 nesse instrumento, tá ok? Dá aqueles biquinhos do F. Tá? Mas nesse modelo específico, como a gente está fazendo praticamente uma cópia, né? A gente está seguindo todas as medidas conforme a planta. Então na planta requer daqui até aqui 195, tá ok? Então a partir desse ponto eu vou fazer a medida dos furos superior do F, né? Que aqui nessa, né, para você estar ao contrário, mas é 41,9 ou 42, né? E aqui no caso é 77,1, né, de uma extremidade à outra, que é onde vai passar a borda do F aqui, tá? E essa medida aqui, ó, 116,7 é onde vai ficar da extremidade do furinho, o furinho vai ficar para cá, né, assim exageradamente para cá e o outro furinho para lá. Eu passei essa risca aqui, ó, para nós ter o controle do furo não ficar para cima e nem muito para baixo, para ter uma linha de base para que o nosso F não fique torto, tá? Então com essa medida e essa medida a gente consegue controlar certinho a posição do F para ele não ficar de um lado torto, do outro correto, vamos dizer, tá? Então essas são as medidas, tá? Deve estar ao contrário para vocês aí, mas conforme qualquer coisa você pausa o vídeo, volta um pouquinho que tem as medidas, tá bom? Então nesse ponto aqui nós vamos utilizar o F agora, né? E colocar um adesivo, coloca ele no meio, né? E conforme as medidas você já vai colocando os pontinhos nos segmentos. Eu vou pausar um pouco o vídeo, né? E nós vamos voltar, eu vou segurar e vou mostrar para vocês como é que fica o F no tampo.
Então, galera, continuando, aqui está a posição do F. Nós temos aqui, ó, igual você pode ver no reflexo da luz, esse biquinho do F. Então, esse bico vai ficar praticamente nessa posição aqui, conforme o posicionamento dos 195 graus, que é essa medida aqui. Tá ok? Então, aí em cima nós vamos colocar aqui, né, no furo superior. O bico vamos colocar em 195 e deixa eu só ajeitar um pouquinho mais aqui para poder ficar certinho. Aí você pode ver, ó, o risco de cima tá certinho e da lateral tá certinho. Tá vendo? Assim você posiciona tanto de um lado como do outro o F no seu instrumento. Aí qualquer coisa vira-se e segue do outro lado conforme as medidas que você colocou. Tá bom? Essa é uma explicaçãozinha rápida para vocês. Agora nós vamos abrir o F, né? Fazer os furos, cortar e assim por diante.